salve, torcedor vascaíno! Chegando mais uma resenha no canal Detetives Vascaínos. Já vai largando o dedo nesse like aí embaixo, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos e os torcedores. E continue prestigiando esse trabalho, seu apoio é fundamental. Bom, nosso entrevistado de hoje brilhou com a camisa do Vasco entre 1998 e 1999, onde o Vasco viveu o seu melhor momento com a conquista da Libertadores. Apesar de volante de ofício, no Vasco ele se destacou como lateral direito e ajudou também o time a vencer o Rio-São Paulo em 99. Estamos falando dessa fera aí, Wagner. Wagner, muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado o nosso convite para participar dessa resenha. Grande, Marcos Jazz. Eu que agradeço, cara. Eu fico até muito feliz, elogiado pelo convite, cara. E é muito gratificante estar aqui podendo relembrar aquele momento maravilhoso. E acho que até hoje é o momento mais importante da história do clube, né? Que é onde me deu oportunidade, junto com grandes companheiros de trabalho, eu não falo nem jogadores, falo companheiros meus de trabalho, aonde a gente até hoje faz parte da grande história do Vasco. Então, vamos começar com esse tempo do Vasco, falar um pouquinho disso, né? No Vasco você conseguiu, como eu já falei, o seu maior título na carreira, né? Que foi a Libertadores de 98. E até hoje você é reverenciado pela torcida vascaína, sempre escuto os torcedores elogiando, dizendo que você jogava de terno. Fala pra gente qual é a sensação de ter vestido a Cruz de Malta. Olha, eu falo para você que foi um momento realmente muito importante na minha carreira, mas um momento também muito difícil, né? Pelo fato de ter vindo no Vasco num momento muito difícil. Eu sempre gosto de estar repetindo isso aí, falando, porque o Vasco tinha acabado de ser campeão brasileiro. E o segundo maior jogador da sua história é o Edmundo, o primeiro é o Roberto Dinamite. E até então ele tinha sido campeão brasileiro, artilheiro, né? E daqui a pouco o Vasco, na sua história do clube, acaba vendendo a sua maior estrela naquele momento, né? E contrata um volante para jogar com a 10, sendo que não é artilheiro, não é matador, não é jogador que faz assistência, nada. É um jogador de meio campo versátil, onde pode jogar tanto como pelo lado esquerdo, ambidestro, pelo lado direito, e lateral, enfim, várias posições. E aí é como se tivesse, né, opa, vamos preservar o Edmundo, né, e vamos trazer um outro aí para tampar o buraco aí. Eu me senti naquele momento meio assim, né, mas como eu nunca tive medo de desafio, essas coisas todas, eu encarei da melhor maneira possível, falei, se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito para mim. E acabou dando tudo certo, porque se a gente lembrar das histórias de todos os clubes, né, no seu centenário, nenhum clube conseguiu praticamente conquistar algum título tão importante como o Vasco teve, né? Se a gente falar do próprio Flamengo em 95, se a gente falar dos Galácticos, que é o Real Madrid da época, do Palmeiras, foi só decepção, né? Então, quer dizer, não tem como a gente não ser reconhecido por esse fato aí. E você conseguiu se adaptar rápido no Vasco, né? Mesmo com esse peso de substituir o ídolo de mundo com a camisa 10, não é não? Então, aí que tá, né? Porque, na verdade, eu acho que teve essa minha contratação porque o Ramon estava machucado, o Juninho Pernambucano estava machucado também. Porque eu acho que se não tivesse, eu não sei se eu teria sido contratado, tá? Porque, queira ou não queira, Juninho e Ramon são da mesma posição. E os dois machucados já havia um bom tempo, e o Vasco ainda na luta da classificação da Libertadores. Então, quer dizer, trazer quem? E agora? Como é que vai, né? Eu acho que foi tudo, cara, tudo que tinha que se acontecer, aconteceu mesmo, sabe? Daqui a pouco recuperou o Ramon, recuperou o Juninho, e o time, aos poucos, foram jogando, foram se entrosando, foram engrenando, cara, e era muito gostoso isso aí, porque quando um não jogava, jogava outro, quer dizer, e não caía o rendimento, né? O nível, pelo contrário, ele era mantido, isso foi importante. E você tinha contrato com a Roma por 3 anos, né? Mas mesmo diante dessa preocupação dos problemas dos salários atrasados dos clubes do Rio, você topou encarar esse desafio no Vasco, né? Você acredita que o centenário do clube te motivou a aceitar esse convite? Não, o que aconteceu foi assim, eu no Roma da Itália, eu não estava vindo jogando, né? Eu ficava mais no banco e às vezes eu não era nem convocado para viajar, né? Assim, eu vim de um sistema muito ruim.
o jogador brasileiro, né? Eu vim de uma época muito ruim, onde que a gente se achava os melhores do mundo, no sentido assim, não queria esperar o meu momento, porque o treinador Zé Zedek, um cara muito sábio, muito inteligente, ele até tinha dado uma entrevista que eu era tipo, né, muito parecido com o Michel Platini, que se eu tivesse paciência, eu ia ter se me tornar até um jogador não tão quanto bom, como melhor quanto a ele, né? Só que, claro, ele falava que eu tinha um grande defeito. O meu grande defeito era de não saber taticamente, não guardar a posição, não fazer aquilo que ele me pedia. E eu me sobressaía onde? Na minha qualidade, na minha técnica, né? E isso para ele não era o suficiente, independentemente que se às vezes eu jogava e me tornava até o melhor jogador da partida. Mas isso para eles não é, porque eles não gostam dessas coisas, né? Então, e aí eu não tive a humildade, a paciência de poder entendê-lo, né? E o jogador brasileiro, é aquilo que eu vou falar, né? Não vou nem generalizar, vou ter que falar de mim da primeira pessoa. Eu, naquele momento, faltou humildade de querer aprender e de querer esperar o meu momento. E aí surgiu realmente o Vasco, né? Nessa oportunidade de vir. E eu não vou mentir para você, eu não queria vir. Isso é fato. Existia esse problema realmente dos times, né? Principalmente cariocas do Rio de Janeiro, de não assumir o compromisso com os clubes. Ainda mais, pô, o cara vai te contratar, o time não vai bem e ele gasta dinheiro e aí? Não. Só que o presidente Sensi foi o melhor presidente que eu tive na minha vida, na história como atleta profissional. Ele falou, não, você pode ir, que eu assumo. E outra coisa, eu pago você por aqui caso o Vasco não te pague. Então, quer dizer, foi um cara sensacional. Então, eu falei, bom, se eu tô respaldado nessa garantia, eu vou, entendeu? Porque a gente tem família, né? E aí você vem para um clube, o clube não vai bem, e aí, né, falar, o clube não tá ganhando, não tá sendo classificado, não tá entrando dinheiro, como é que eu vou pagar? Então, você sabe que sempre existe essa história. E, na verdade, não é assim. Quando o time ele entra numa competição, que ele classificou para uma competição no ano seguinte, ele já recebe X dinheiro. Sem falar dos patrocinadores, sem falar da televisão, entendeu? Só que, claro, né? A gente não tem um microfone e vocês também não têm um acesso ao clube. Mas a gente sabe como é que funciona a realidade e a verdade. Porque eles preferem colocar o dinheiro dentro do bolso, né? Para você ver, o Vasco teve esse monte de conquista. Cadê o centro de treinamento do Vasco? O Vasco era para estar revelando jogadores, cara. Era para estar melhor que o Flamengo, com todo respeito, cara. Mas era para estar um dos melhores times do Brasil, até do mundo. É verdade. E Wagner, você, apesar de ser um jogador versátil, né, a sua posição de origem era de volante, né? Mas em 98 o Vasco tinha Alex Oliveira, Paulo Miranda, Nasa, né, Valber. Isso fez o professor Lopes botar na lateral direita. Eu queria saber como é que você conseguiu administrar essa situação, já que eu me lembro que na época você queria chegar à seleção brasileira no meio, né? E o Lopes entendia que seria mais fácil você chegar pela lateral, né? Então, sobre o Alex Oliveira e o Paulo Miranda, eles chegaram em 99, tá? Então, isso. Na época que eu cheguei era o Luizinho. Luizinho, Nelson, né? Nelson, isso. Nasa, Fabrício Carvalho, Fabrício não sei o quê, e tinha mais um outro. Enfim, eram muitos jogadores. E tinha o Valber, que o Valber jogava tanto zagueiro como volante. Então, ali no total eram 7 volantes, tá? Mas assim, eu acho que cada um sabe a sua qualidade, cada um sabe o seu limite. Eu acho que ali todo mundo que naquele momento que tivesse a oportunidade e que se fosse bem, eu acho que é o mais certo, a lógica era do treinador dar continuidade. E ele chegou a fazer isso, só que ele não abria mão naquele momento realmente do Luizinho e do Nasa, porque eles jogaram o Campeonato Brasileiro dessa forma e deu certo. Até então ele não queria mudar, né? E ele tá certo, né? Quem sou eu? Mas eu pedi minha oportunidade já no ano seguinte, né? Mas aí no ano seguinte foi quando chegou o Paulo Miranda, o Alex Oliveira, e eu não tive a minha oportunidade. Então foi quando eu realmente falei, bom, eu vou continuar, vou seguir o meu contrato e a hora que acabar eu saio. Então foi isso que aconteceu. Tanto que o São Paulo, né? Fui feliz até naquele jogo do Torneio São Paulo, que eu entrei, aliás, eu entrava em todos os jogos, né? E no meio, não era nem de volante, era no meio e acabei sendo feliz e uma contratação veio no momento certo, na hora certa, né? Pelo São Paulo, né? E você acha que hoje, mais experiente, faltou alguma
malícia sua de administrar aquela situação ou não bateu nenhum arrependimento? Você hoje acha que fez a decisão certa? Assim, o que eu poderia dizer? Não é nem questão de arrependimento. Eu digo o seguinte, porque o professor Antônio Lopes, né, um homem muito sábio, por sinal, ele falava o seguinte: vai, não joga pela lateral que você pode chegar à seleção o mais rápido possível. E eu, cara, naquele momento, queria jogar de volante, porque eu também sabia que eu tinha condições de jogar na seleção de volante, né? E aí, claro, eu entendo hoje que, claro, depois que ele teve na seleção brasileira, eu poderia estar na seleção brasileira, tanto jogando de lateral como meia, entendeu? Porque aí não quebraria uma substituição no caso que se precisasse, entendeu? Um jogador versátil. Então, realmente isso fez falta, né? Na minha carreira, até conquistando o Mundial. Mas, enfim, eu acho que naquele momento eu estava muito consciente e confiante daquilo que eu queria e que eu tinha certeza que eu ia conseguir chegar à seleção jogando no meio, entendeu? Então, foi isso. Então, enfim, não é nem falta de administrar, é confiança mesmo de acreditar no meu potencial naquele momento. E não ficou nenhuma rusga entre você e o Lopes? Ou superado o assunto? Não, pelo contrário. Primeiro que eu sou muito grato a ele. Para você ter ideia, olha, desde que eu cheguei no Vasco, quando eu não comecei jogando algum jogo como titular, todos os jogos, todos, eu não fiquei nenhum jogo de fora. Eu entrei todos os jogos no segundo tempo, seja de lateral, seja de meio, enfim, eu sempre entrei. Então, quer dizer, mostra a confiança que ele tinha em mim e ele acreditava no meu potencial, né? Que realmente, então, pelo contrário, eu sou muito grato a ele. A gente vai falar agora da Libertadores. Na sua opinião, qual era a força daquele Vasco de 98? O coletivo? Opa, sem dúvida nenhuma. Eu escutei algumas entrevistas, inclusive do Pedrinho, do Felipe. Eu escutei mais a opinião dele, a entrevista deles, assim, do próprio Luizinho, porque eles fizeram parte da conquista de 98, né? Então, eles tinham um esquema que era criado para o Edmundo, praticamente, né? E com a saída deles, eles tiveram que se reinventar, né, dentro do esquema tático do professor Antônio Lopes, e tiveram que colocar o seu algo a mais, né? Então, realmente, é totalmente ao inverso, né? Porque quando você perde a sua maior estrela, como eu disse antes, e muda tudo o esquema tático, e também, se eu não me engano, saiu o Evair, né, que era a dupla, né, de ataque. Então, quer dizer, se chega, olha a responsabilidade, tanto também do Luizão, do Donizete no Centenário, os dois artilheiros. Pô, é difícil, né? É difícil. E além da conquista da Libertadores, né, por pouco vocês não levaram o Mundial, né? O que faltou ali naquele jogo contra o Real Madrid para atingir esse feito? Olha, eu acredito que faltou foi o gol, porque o que a gente jogou contra esses caras foi um absurdo, cara. A gente massacrou, né? Porque se você pegar todas as histórias de todos os times brasileiros que chegaram ao Mundial e que não conquistaram, e independente de qual time que eles jogaram, e ver da forma que o Vasco jogou contra o Real Madrid, deixando aqueles caras com a bunda deles lá atrás, eles pedindo pelo amor de Deus para acabar o jogo, meu amigo, não é para qualquer um não, hein? Eu falo para você. Então, quer dizer, a gente saiu de cabeça erguida, cara. Triste, sem dúvida nenhuma, porque um golzinho só, cara, a gente hoje, putz, campeão mundial e, não ia ter para ninguém, né? Infelizmente, não foi possível. De fato, a conquista do Vasco quase bateu na trave mesmo, né? E olha, eu acompanhei esse jogo aí, sofri até o final, realmente foi, infelizmente, né? Mas porque realmente é o que você está falando, porque se você joga e não joga bem e perdeu para uma grande equipe, beleza, mas nós jogamos com uma grande equipe e massacramos essa grande equipe, né? Então você olhava assim para o banco do Real Madrid, pô, só tinha craque, mas se
só tinha craque também, então era de igual para igual. Só que dentro do campo, a gente jogou, entendeu? E eu lembro que, poxa, depois acaba o jogo e a gente tem contato, né? Porque uns amigos em comum e tal, os caras falaram, os caras tá pedindo para acabar o jogo. Quer dizer, não é para qualquer um, não. É verdade. E o Wagner, você sempre foi um jogador super habilidoso, né? Tinha aquele fôlego, polivalência. Hoje dificilmente a gente vê um jogador assim, é raro, né? Como é que você conseguiu essa facilidade de jogar em várias posições? Então, é que na verdade, desde pequeno, eu sempre tinha essa coisa em mim, né? Eu fazia por mim próprio, assim, sabe? Coisa que paredão. Eu pegava a bola, eu ficava chutando de esquerda, ficava chutando de direita, e eu fui criado dentro do estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. E eu catava bola atrás do gol, né? E quando os jogadores lá faziam lá o tal do chute a gol, eu ficava bem lá atrás, porque eu era pequeno, devia ter uns 7, 8 anos, né? O pessoal tinha medo, os caras chutavam que nem um cavalo, né? Mas eu ficava bem longe, e aí eu começava a dominar a bola no peito, com a direita, com a esquerda, e aí fazia assim uma ginga para lá, uma ginga para cá, e aí eu fui criando essa coisa, sabe? E eu mesmo fui desenvolvendo essa técnica, né? Então, por ser ambidestro, me ajudou muito, porque o pessoal, na hora do jogo, não sabia se eu ia driblar, se eu ia sair pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Então, isso me ajudou. Então, na minha carreira, isso foi super fundamental. E se não fosse isso, eu não sei se eu teria chegado onde eu cheguei, não, viu? Vamos agora falar um pouco agora da sua carreira um pouco fora do Vasco, que você também, né, teve uma carreira muito vitoriosa, né? Esse início de carreira seu aí, conta pra gente um pouco. Na verdade, eu acho que você foi descoberto num projeto social, né, em Londrina, não foi? Não, na verdade é o seguinte, eu jogava nos times de Londrina, né? Sim. Nas escolinhas, tanto do Censor Urbano, do Banestado, do Zequinha, que tinha naquele tempo, naquele momento, né? E lógico, e logo com 14 para 15 anos já fui para Arapongas, né? Acho que com 16 anos eu já treinava no meio do profissional, em 89, se não me falha a memória. Arapongas já subiu para primeiro do Paranaense, então ali não tinha muita estrutura, a dificuldade era muito grande, mas a gente era feliz, mesmo com aquela toda dificuldade ali, sabe? Para ir treinar, chegava no centro urbano, no CSU, tinha que passar por meio de uma fazenda, cara, a gente andava com os paus na mão, assim, ficar de cobre, aquelas coisas todas, enfim. E aí o clube não tinha condições e precisava de material esportivo, e eu lembro que eles me trocaram, né? Por pares de chuteiras e bolas, quando eu fui fazer um teste no Paulista do Jundiaí, porque o treinador daquele momento ali, o Cláudio Pitó, como ele já tinha sido treinador ali no Paulista do Jundiaí, ele me indicou para me poder fazer um teste, e passando no teste, acabou fazendo esse acerto aí. Então, na verdade, a minha trajetória, ela começou, foi no Paulista do Jundiaí, onde um time de expressão grande, onde tinha torcedores, estádio cheio, patrocinadores, né, Vulcabras, Passarela, um monte de coisa, quer dizer, então, a visibilidade até para o mercado nacional já mudava, né, porque eu falo o seguinte, né, às vezes é melhor você jogar a segunda do Paulista do que você jogar a primeira do Paranaense, a primeira do Mineirão, e assim vai. Porque a visibilidade do Campeonato Paulista é incrível. Até o Campeonato Carioca, com todo respeito, é muito ruim, cara. Entendeu? Muito ruim por causa de falta de organização e falta de muitas outras coisas. Vai jogar um campeonato da segunda divisão, um Campeonato Paulista, meu Deus do céu, super difícil, super mais competitivo. Não desmerecendo nem outros campeonatos, né? Mas como eu joguei, eu tive essa oportunidade de ter jogado esses campeonatos, então eu sei daquilo que eu estou falando, né? Sim. É um patamar um pouco mais, né, acima. Né? Exatamente. Verdade. Uma curiosidade, Wagner, antes de você ir para o Santos, muito se comentou na época que você quase foi parar no Flamengo, é verdade isso? Então, do Paulista de Jundiaí eu acabei indo para o União São João de Araras, né? E é onde que eu também fiquei um tempo desempregado. Aí eu lembro que eu tinha escutado uma entrevista do velho guerreiro, Toninho Cerezo. Ele, toda vez que ele vinha para o Brasil de férias, ele treinava 3 períodos e o povo chamava ele de louco.
Eu falei, bom, então eu quero essa loucura para mim. Eu, em Londrina, desempregado, teve um desentendimento lá com a diretoria do União São João, e porque minha mãe, lá em Londrina, ela tomava banho de bacia, morava em 2 cômodos, não tinha nenhuma estrutura, e eu pedi para União São João alugar uma casa, já que todas as vezes que vi um clube com interesse em querer me emprestar, a União falou, não vai agora. Então eu falei, então pelo menos dá isso. E aí acabei tendo um desentendimento nessas partes, e eles com punição me fizeram eu vir para Londrina. E bom, e foi até bacana que a gente acaba refletindo, acaba se preparando fisicamente. E isso foi em 95, realmente, no centenário do Vasco. E aí no domingo o Belotto, que era o supervisor do União, falou, esteja aqui na segunda-feira, que de manhã, porque ele me ligou no domingo de manhã, tá? E falou, esteja aqui também, tenta vir já no domingo à noite para estar aqui na segunda-feira, que acho que lá pela quarta-feira, quinta-feira, nós vamos para o Rio de Janeiro, que a gente está tentando acertar com o Flamengo. E, enfim, eu falei, tudo bem, né? Minha mãe com medo, que não queria que eu fosse para o Rio de Janeiro, tudo perigoso, aquela história toda, né? Que a gente sabe que é verdade. E, enfim, o Flamengo não estava num momento muito bom. No seu centenário, o Sábio, Romário e Edmundo, né? Falaram que era o ataque dos sonhos e o ataque do pesadelo, né? Enfim. E aí, quarta-feira, surgiu a oportunidade, nós vamos para Vila Belmiro. Peguei minhas coisas e já vim para a Vila, né? O Santos não estava muito bem no campeonato também em 95. Eu lembro que o primeiro jogo do Vasco, eu estava em Andradas, eu não sei, uma cidade em Minas Gerais, na casa de uns amigos, e eu vi o jogo do Vasco, do Santos com o Vasco, que foi na Vila Belmiro. O Valdir Bigode fez 3, ganhou de 5-2 ou 5-3 na Vila Belmiro. Né? Então o Santos também naquele ano não estava muito bem no Campeonato Brasileiro, não. Bom, e aí onde que surgiu essa oportunidade aí, né? E aí eu lembro que fomos jogar contra o Sport do Recife, lá em Recife, e eu lembro que ainda estava Ramon, estava Juninho Pernambucano, era um timaço o time do Sport, cara. Sandro, que estava que nem um cavalo, enfim. 5 minutos de jogo, 1-0 para o Sport, 15 bola na trave, 20 minutos, 30 minutos, segundo tempo, Camanducaí expulso, e eu no banco, né, não tinha estreados, fomos jogar lá desfalcados, sem Giovani, sem Giamelli, cara, nossa, enfim. Entrei logo no intervalo, já o Cabralzinho, que era o treinador, mandou eu aquecer no lugar, entrei no lugar do Narciso, cara, fiz as 2 assistências, uma pro Elton e a outra pro Carlinhos, quer dizer, aí daí em diante não saí mais, e como eu estava bem fisicamente, né, eu estava jogando como quarto homem no meio campo, eu não estava na minha posição, porque na época eu jogava o Galo e Carlinhos de volante, mas aí eu jogava com a 7, e tinha Camanducaí e Macedo, né, que eram os jogadores da posição, e eu acabava fechando atrás dos volantes e atrás do lateral, porque eu estava voando, eu estava muito bem fisicamente, né, então isso aí foi muito bom para mim. E aí o Cabrazinho viu eu fazendo aquela função com maior naturalidade, e aí ele pediu pro Robert fazer, e aí começou a dar certo, porque a gente se encaixava, né? Então praticamente a gente não tinha centroavante. A gente jogava os 4 em linha, praticamente. Então era Robert do lado esquerdo, Giovani, Gianelli e eu. Cara, e aí começou a dar certo, começou a engrenar, todos os jogos foi ganhando, e chegamos à final lá, que aquele foi o roubo lá do Marcos Rezende de Freitas até hoje, que me esqueceu, isso aí não tem nem como dormir. É verdade, acredito que o Santos tenha sido o time mais importante do início da sua carreira, né? E você acredita que o título brasileiro foi a maior decepção da sua carreira? Assim, muitas coisas erradas, né? Cara, é uma coisa que a gente até hoje não consegue entender. Naquele tempo o campeonato era hexagonal, né? Classificava os 8 para poder disputar, né? E eu lembro que, quanto o Flamengo também, nós fomos jogar, foi no Rio de Janeiro, e de novo desfalcado, sem Giovani, Janelli, acho que até Robert não foi dessa vez, enfim. E, cara, eu joguei com a 10 no lugar do Giovani. E eu lembro que é o seguinte, ganhamos de 3-0 do Flamengo, no Maracanã, faltava 5 minutos, 10 minutos para acabar o jogo, o João Paulo, não sei o que, o árbitro, um grande forte, me expulsou. Aí no jogo seguinte, no jogo seguinte eu cumpri suspensão,
Aí nós classificamos, né? Decorrer do campeonato, chegamos à classificação, e aí foi, né? Mata-mata, a gente foi ganhando, foi ganhando. E por incrível que pareça, na decisão, né? Eu fui julgado na sexta-feira, que eu não podia jogar a final. Mas por quê? Não tem lógica. Até hoje eu não tenho, eu não sei te explicar e não me deram essa explicação, né? Então vai entender. Então a gente sabe, cara, que tem coisas que... Tanto que eu lembro que esse jogo contra o Botafogo, antes da gente classificar para a hexagonal, os 8, nós ganhamos do Botafogo em casa, em Santos. Inclusive eu fiz o primeiro gol. Ganhamos lá deles de 3-0, né? Eu fiz o primeiro, o Giovani fez o segundo e o terceiro foi o Gianelli. Quer dizer, nosso time estava engranado, cara, engranadíssimo. Nós viemos ganhando de todos os times, praticamente. E aí, por que eu não joguei a final? Ninguém nunca me falou isso. Não sei por que eu fui julgado, sendo que a minha falta não foi uma falta violenta, eu tinha tomado um amarelo, mas eu cumpri suspensão no outro jogo, foi coisa boba assim, sabe? Então, vai entender o porquê. Não tem lógica, tem coisas que não tem como explicar, né? Com certeza. O Wagner, você ficou muito tempo no Celta da Espanha lá fora, né? Você acredita que o fato de ter ficado muito tempo no exterior possa ter prejudicado a sua consolidação na seleção brasileira, que na época era dirigida pelo Luxemburgo? Não, pelo contrário, né? Porque, inclusive, eu tive uma pequena passagem pela seleção e na época, inclusive, quem me convocou foi o Leão, né? E, enfim, o Leão, né, tinha aqueles seus problemas, aquelas coisas todas, e também a gente teve um desentendimento lá, porque me convoca, eu sou volante para jogar como ponta e não dá, né, meu jovem? E, enfim, aí no mesmo... Foi a pior participação da seleção na Copa das Confederações, e no avião fiquei sabendo que ele foi demitido, e no ano seguinte quem já assumiu foi o qual mesmo? É o que foi campeão? Filipão, né? Isso. Então, assim, eu não digo que acabou me prejudicando, não. Pelo contrário, porque você jogando na Europa, você acaba adquirindo experiência, né? Porque o campeonato europeu é um campeonato difícil, onde o campeonato naquele momento ali, o espanhol era o melhor campeonato do mundo, onde que os maiores jogadores do mundo estavam jogando no campeonato espanhol. Então, não, pelo contrário, eu estava ganhando mais experiência, eu estava tendo mais entendimento, eu acho que não era para ter sido mesmo e pronto, né? É que se a gente pegar aí o mapa brasileiro aí, a extensão que tem de grandes craques aí, cara, a nível nacional e internacional, é bem servido, né? Quantas e quantas seleções dá para fazer, né? Então, é fora do comum, fora do normal. Eu me lembro que na época do Leão ele convocou um jogador, o Leomar, né? Deu aquele problema todo lá, né? Então ficou esse clima aí. A gente ficava sabendo que a tal da era Leomar, né, cara? Isso. Super bacana, tive o privilégio de conhecê-lo, um cara sensacional. E enfim, né? Tem muitas coisas que a gente acaba até hoje querendo entender, né? Mas o treinador, né, foi escolhido para ser o treinador da seleção, e se ele tinha carta branca, então ele poderia fazer o que ele quisesse, foi o que ele fez, né? Ele convocava aquilo que ele achava que tinha que convocar. Em 2000 você teve um grande momento também no São Paulo, né? E eu acredito que muito se falou aí que você tem uma amizade muito grande com o Rogério Ceni, o Raí na época, né? Então, o São Paulo, eu cheguei no São Paulo em junho de 99, fiquei um ano só até junho de 2000. E o São Paulo não estava muito bem também, não, no Campeonato Brasileiro. Uma cobrança muito grande, o treinador era o Capergiani, um treinador que eu aprendi muita coisa com ele, estrategista, né? E enfim, ele precisava de algumas outras mais contratações, e o São Paulo não estava muito bem financeiramente, mas mesmo assim ainda a gente chegou, né, as finais, né, do campeonato ali brasileiro. A gente perdeu, e depois o Corinthians que foi para a final e acabou sendo campeão esse ano, se não me falha a memória, de 99, né? Isso. Campeão brasileiro, né? Mas enfim, a gente chegou longe, cara, a gente foi bem, né? Mas você sabe que time grande é aquela coisa, né, meu? Vive de resultado. Mas já no ano seguinte as coisas já começaram a melhorar, né? As coisas começaram a se engrenar.
E assim, o que eu poderia dizer é que o time do São Paulo precisava acreditar em si mesmo, né? Porque eram jogadores jovens que tinha ali com a mescla com jogadores experientes e que precisava, né? Então, é fácil o treinador trabalhar com medalhão. Quero ver o treinador trabalhar com um jogador que às vezes não tem qualidade. Então, que nem naquele momento chegou o Liverpool, mas o time já estava montado. Então, se você for pegar para ver o que ele fez, ele não fez nada. O time estava bem, começou a ganhar. E quando você começa a ganhar os jogos, automaticamente você tem confiança em si próprio. Então, quer dizer, quando você pega um treinador que te faz crescer como atleta profissional e a parte também do ser humano bacana, mas como tem treinador que não acrescentou nada na minha vida. Então, eu falo para você que não fez nenhuma diferença, não. Aí, em relação ao treinador, você tocou até num bom assunto. A gente sabe que tem treinador que erra e muitas vezes não quer dar o braço a torcer e culpa o jogador, né? Você sempre foi um cara autêntico, uma personalidade forte. E como é que era a sua relação com esse tipo de profissional que eu acredito que você tenha tido, né, sido comandado por esse tipo de treinador? Eu posso contar, assim, eu tive vários treinadores, então eu vou falar assim, ó, Ladeira, né? Pode ser que eu vou cometer aqui uma injustiça de me lembrar um do outro até, mas enfim, eu vou falar dos que realmente fizeram eu crescer como atleta e como ser humano. Ladeira, Jair Pisserni, Antônio Lopes, Capergiani, Cabralzinho e o Lula Pereira, grande Lula Pereira também, tá? Então, assim, e tive tantos outros, mas esses foram realmente o que conseguia, passar a mensagem, conseguia entender e além da honestidade, que é importante dentro do meio do futebol, né? Foram esses aí. Para mim, Sim, tá? claro. Pode ser que para outros tanto faz, mas para mim foram esses. Falar um pouco agora desse seu final da carreira, o Wagner, você infelizmente teve um histórico de artroscopia nos joelhos, né? E teve que abandonar, infelizmente, a carreira cedo, né? Como foi administrar essa situação, né? E ao mesmo tempo ser obrigado a dar a volta por cima profissionalmente em outro ramo? Sim, é muito difícil, eu falo para você, porque eu estava com 30 para 31 anos, no auge da minha carreira. Não sei se até quando eu ia aguentar jogar mais, né? Mas eu tinha ainda alguns anos pela frente no nível muito alto. Rapaz, o problema é você parar do dia para a noite e não saber o que você vai fazer, né? Porque quando você ainda está chegando à tua idade, você está se preparando para, não, eu vou ser treinador, eu vou ser preparador, ou vou montar alguma coisa para mim, vou voltar a estudar. E você tem que chegar, cara, pegar em Deus em primeiro lugar e se reinventar. É o que eu tive que fazer, através das orações aí da minha mãe, da minha família, das pessoas que estão até hoje comigo, né? E joelhinho no chão, vamos estudar, vamos se reinventar, porque, olha, não é fácil não, por isso que eu sei que muitos jogadores aí acabam se perdendo, acabam em várias áreas da vida, que é muito triste, mas só eu sei. E o problema, o pior é o seguinte, né? Que nem falta de credibilidade em todos os sentidos. Eu falo de corrupção, eu falo de muita coisa errada. Vamos lá, eu machuquei na Europa, artrose, sou aposentado por invalidez na Espanha. Fiz todos os exames médicos, clínicos, tanto do particular como do poder público, lá que a gente chama da Seguridade Social, que seria o INSS do Brasil aqui. Fiz um seguro particular na época, só não vou falar o nome aqui. Então, a gente tem que ficar 10 anos na justiça para poder ganhar contra essa asseguradora. Não precisa dar um nome. E lá na Espanha, automaticamente já te dá. Aí aqui no Brasil, você tem que entrar mais de 15, 20 anos na justiça e ainda esperando para poder ser reconhecido por invalidez naquilo que eu já paguei o imposto. Então, eu vou falar o quê? Então, começa por aí, cara. Entendeu? Começa tudo por aí. Então,
como existe dentro do futebol, existe em todas as áreas. Eu não posso pagar pelas coisas erradas das outras pessoas. Eu não posso pagar. Eu já estou pagando por causa da minha lesão. Mas o que tem a ver a minha lesão? Ah, porque... Ué, analisa o meu caso. Será que lá na Espanha o INSS está mentindo? Ah, hoje uma instituição aí particular que me paga está mentindo? É muito difícil. Que nem do futebol. Até hoje não tenho uma resposta daquilo que eu falei para você no início da entrevista. Por que eu não joguei a final? Porque eu fui julgado na sexta-feira, sendo que eu já tinha cumprido suspensão e foi uma expulsão só no Campeonato Brasileiro. Se fosse duas, eu pegava 2, 3 jogos. Entendeu? Então não tinha um porquê. Eu vou falar o que para você? A gente não tem a força, né? Que você sabe, quem tem o poder, quem tá lá, quem manda, né? Muita burocracia também, né? As coisas da vida. E Wagner, você nunca pensou em ser treinador de futebol? Isso não faz parte do seu planejamento? Não, eu preferi voltar a estudar, preferi cuidar realmente das minhas coisas, da minha família, porque o mundo do futebol, eu sei que ele é muito podre, tem muita coisa errada, tem muito bandido, tem muito roubo, muita corrupção. Eu não estou generalizando, não, eu estou falando daquilo que eu vivenciei minha vida toda. Só que hoje muitas coisas ela vem à luz, mas muita coisa ainda fica obscura, que é isso, sabe, que não vem à luz. E pessoas, assim, eu não vou falar para você que eu sou a melhor pessoa do mundo, não, mas pelo contrário, mas muitas pessoas que têm a mesma ideologia, pensamento que eu, não sobrevivem no futebol. O que fizeram com o Ramon é um absurdo, cara. O que fizeram com o Ramon é um absurdo. Você tá entendendo? E eu vou falar o que mais para você? Um cara que tava aí fazendo um trabalho perfeitamente bem, entendeu? O que fizeram com ele é um absurdo. Ó, vê lá o Renato Gaúcho lá, cara. Credibilidade, respeito, deixa o cara trabalhar, entendeu? Né? E o Grêmio acreditou nele. Será que se fosse algum time do Rio aí, se ele viesse alguns resultados ruins, ele estaria aí hoje no Campeonato Carioca, aí, ou algum time do Rio de Janeiro? Eu falo para você que não. Você tá entendendo? Então, assim, olha a história aí, a projeção do Renato Gaúcho, jogando todos os anos aí praticamente a Libertadores, conquistando título um atrás do outro, chegando pelo menos nas finais. Esse é um excelente trabalho, cara. Entendeu? Então, as pessoas que querem fazer o trabalho certo, elas são punidas. Eles não deixam. A gente está falando de desvio de dinheiro, sim, de muito dinheiro, muita coisa errada, muito jogador de empresário que tem que estar lá para jogar, para poder vender, para ganhar o dinheiro aqui por fora. Eu vou falar o que para você? Cara, eu gostaria que se deixasse de ser clube para ser empresa. Aí sim não ia ter essa máfia, não ia ter essa coisa errada. Então eu não tenho vontade, nunca tive, nem quero, cara, nem quero, não quero. Ah, você ama futebol? Claro que eu amo. Entende de gestão? Entendo de gestão. Mas, cara, mas aí você vai mexer no bolso de muita gente fazendo uma limpa. Será que o clube ia aceitar isso aí? Eu gostaria de ser um gestor, não um treinador. Será que ia aceitar? Não aceita. É muito dinheiro envolvido. Entendeu? Vai colocar o jogador aí no clube aí, de juniores aí. Tem muitos clubes do Rio de Janeiro que eu já falei pra você. Se você não dá o dinheiro, você não coloca, não. Ah, mas você tá falando dos treinadores que são... Não, tô falando de todos, mas às vezes o treinador não tem nem voz, ele não manda. Entendeu? E Wagner, na sua carreira, qual é aquele episódio que você considera a sua maior alegria e a sua maior decepção? Ah, cara, a maior alegria realmente foi fazer parte de uma conquista. A mais importante que eu tenho é ser campeão da Libertadores, né? E a pior, a decepção minha é que a gente perdeu aquele título, que é uma coisa que todos que participaram daquele elenco, se você fizer entrevista com todos, vão falar a mesma coisa, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. A hora que eu já participei de vários clubes, de vários elencos sensacional e tudo, e já ganhei jogos, já perdi jogos jogando tão bem, mas não senti. E como eu senti, tenho sentido até hoje. Isso que eu tô falando há mais de... bota aí 18 anos, né?
É muito tempo, 17 anos, 16 anos, é horrível, é horrível, é horrível. Antes da gente concluir, eu queria fazer mais duas perguntas para você, Wagner, em relação ao Vasco atual, que você até acabou de falar do nome. O que você acha que fez com que o Vasco novamente sofresse esse quarto rebaixamento aí na sua história? É uma coisa tão simples. Quando você abre uma empresa, você vai ter um contador e se você não tiver uma formação de administrador, você obviamente vai fazer um curso. Claro, são poucas pessoas que às vezes, né, por capacidade e dom que Deus deu, que nunca foram formados e criaram grandes empresas e são grandes empresários. São poucos, são uma exceção. Então, normalmente você faz um curso para você aprender, beleza? Essa gestão. E quando você abre a sua própria empresa, né, tem um contador e ele fala, se sua empresa durante 5 anos ela não começar a te dar resultado, meu amigo, você fecha ela. Então, você constrói uma empresa, claro que não é empresa, nós estamos falando de um clube, a partir de 5 anos. Então, você tem que plantar essa sementinha para daqui 4, 3 anos, no máximo 5 anos, ela começar a dar fruto. Entendeu? Ela virar uma árvore e começar a dar fruto. Mas desse jeito, que jeito? Então eu vejo a gestão do Vasco aí, porque tiveram a grande oportunidade lá na época que o Vasco, no seu centenário, eu falo desde o Campeonato Brasileiro, que ganhou aquele monte de dinheiro, Libertadores, torneio em São Paulo, e sem falar os patrocinadores, cara, ganhou milhões. E depois que eu saí do Vasco, o Vasco ainda deu sequência, ganhando, acho que é Sul-Americana, alguma coisa assim, quer dizer, deu sequência. Cadê o dinheiro? Cadê a estrutura do Vasco? Demorou demais. E o Vasco está plantando, está colhendo, né? Está colhendo o que não plantou, meu amigo. Se tivesse plantado, estava colhendo. Mas não plantou, não vai colher nunca, não tem como. Não existe. A lógica é lógica, é matemática, ela não bate, não dá certo. Precisa de gestão, precisa de paciência, precisa de tempo, mas pegar uma gestão profissional séria e colocar as cartas, conselheiro, treinador, jogadores, diretoria e torcedores, meu amigo. Nós temos isso aqui, nós vamos contratar isso aqui, nós precisamos não sei o quê, acabou, nossa dívida é isso aqui, nós vamos pagar a dívida. Como é que o Flamengo pode estar na frente do Vasco? O Flamengo estava quebrado, meu amigo. O Flamengo não tinha um gato para puxar pelo rabo. Olha aí o que faz um grande empresário, um grande administrador. Veio pagando as contas, veio revelando o jogador, colocando, olha aí o que o Flamengo se tornou. Pelo amor de Deus, cara. Ficar abaixo do Flamengo, isso é vergonhoso. O Vasco tem que estar acima do Flamengo. E é o que eu desejo, é o que vai ser. Estou pedindo para Deus, cara. E você viveu os tempos áureos do clube, né? E tem know-how para falar sobre isso, né? Nos últimos anos, o Vasco vem tomando esse caminho contrário aí. Você acredita que a política também está destruindo o clube? A política sempre existiu, cara. É o que eu falo. Se não fosse tão bom assim, ninguém gostaria de largar a tal da teta. Eu acho que tinha que parar de brigar e se unir, cara. Porque quem vai ganhar são todos. Se tiver ruim, é pior para todos. Porque quanto mais estiver no fosso, o outro que vai assumir para sair do fosso é pior. Tem que se unir. Meu amigo, vamos dar uma trégua? Me ajuda aqui. Faz parte aqui do conselho aqui. Deixa essas coisas aí. Deixa a tal da vaidade. É a tal da vaidade do ser humano. Falar que eu sou o presidente do Vasco e eu que levei o Vasco à glória novamente. Eu que ganhei. Não era com isso, não. Entendeu? Isso não leva a nada. Quem perde são os torcedores, que são apaixonados aí, que são fiéis. É eles que estão perdendo, né? Que tive o privilégio, o Vasco está no meu coração, está na minha vida, está na minha alma, na minha história. Entendeu? Nós perdemos com isso, cara. É tão gostoso você chegar a ser um Januário, e ter o orgulho de ver o time lá em cima, ser bem recebido lá, sentar lá assistir o jogo. Que coisa mais gostosa do mundo. Não estou culpando ninguém. Quem se sentiu ofendido é que a carapuça serviu. Eu estou querendo dizer o seguinte: vamos nos dar as mãos, vamos se unir e levantar o Vasco. Tem dívida? Eu sei. Eu sou um administrador, meu amigo. Eu sei. Eu entendo disso. Eu sei que não é fácil. Vamos priorizar algumas coisas.
E aí, a partir de diante, aos pouquinhos, a gente vai voltar. Senão não tem como. E tem Verdade. que colocar na cabeça do torcedor também, ter paciência. A partir do momento que sai a luz que você mostra, o torcedor, que é o verdadeiro vascaíno, vai ter que ter paciência para aguentar essa situação aí, para poder sair, para depois voltar a sorrir. Então, acho que quando sai realmente a luz, pô, é sensacional. É importante o seu depoimento. Eu sempre, quando vem os ídolos aqui, eu sempre gosto, né, de repercutir isso, porque vocês entendem, vocês viveram esses anos de glória, sabem o que é o Vasco, né? O que representa para a sua vida, para a sua carreira, o que representou, né? Então, tem gabarito suficiente para falar. Então, é um depoimento importante e acredito que espero que a direção, todos, né, coloquem a instituição acima de tudo, né? E eu costumo dizer, uma vez eu dei uma entrevista, eu não vou lembrar muito bem. Assim, eu falo assim, eu sou muito grato por toda a minha vida ao Vasco, as pessoas que me contrataram, que acreditaram no meu trabalho. Mas eu vou deixar uma coisa aqui bem clara para você. O futebol ele vive de resultados. Se naquele momento a gente tivesse sido contratado e não conseguisse o objetivo, a gente hoje não estaria dando entrevista, não. A gente estaria conversando, porque isso é fato. Então, o que eu quero dizer com isso? A tal da vaidade. Eu acho que independentemente do que aconteceu, do que acontece, tem que ter respeito com os ídolos, principalmente com o Roberto Dinamite. Porque na época tinha essa briga com ele, com o Eurico, o finado Eurico. Que besteira. Tirar o ídolo, porque não apoiou da cadeira. Quem perdeu isso aí foi o Eurico, foi o Roberto Dinamite. É aquilo que eu falei para você. E outra coisa, é um ser humano, cara. Por causa de vaidade, independente. Então, sabe? Então, é muito briga. Cadê os ensinamentos cristãos, cara? Que o pai e a mãe ensinam quando é pequeno, depois quando cresce, você quer conhecer uma pessoa, basta dar poder a ela. Né, mano? Então, acho que tá dado o recado aí. Se alguém se sentiu ofendido, eu peço perdão, porque eu não tô aqui para ofender ninguém, assim é minha visão. É minha experiência primeiramente, como homem, e aí vem, claro, como atleta, né? E como cristão, obviamente, né? Que eu acredito muito em Deus, que tudo é possível, basta querer. Com certeza, Wagner. E a gente vai ficando por aqui, mas eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, né, com a gente. Eu fico honrado pela sua presença, eu que acompanhei você como torcedor, hoje eu sou jornalista, mas para mim você sempre foi um craque da bola e pena que foi obrigado a parar cedo, né? Fica aqui o meu agradecimento e aproveita esse momento para se despedir, deixar um recado para essa imensa torcida vascaína que te adora, hein? Bom, Marcos, eu que tenho que te agradecer, parabéns aí pelo teu trabalho aí. E a torcida vascaína, meu, muito obrigado do fundo do meu coração, que Deus abençoe a todos vocês. Cara, que coisa mais linda no mundo ter visto São Januário cheio. Eu tive a oportunidade, isso são para poucos jogadores que jogaram no Vasco, ter visto o Maracanã lotado, só de vascaíno. Isso, estou falando do torneio Rio-São Paulo, cara. Que sensação maravilhosa. Eu sou muito grato, com carinho de verdade, a todos vocês, mesmo os jovens de hoje que não tiveram oportunidade de ter visto, né, a gente jogar, né, mas que fazem parte hoje da história do Vasco, que acredita na história, que são torcedores fiéis, e continue, não desanime, tá? Acredite que isso aí vai dar a volta por cima assim, e que se Deus quiser, pedir para o Papai do Céu aí colocar pessoas sábias no comando aí, para que a gente possa voltar a brilhar e nunca mais sair do ponto mais alto onde o Vasco merece estar. Beijo, beijo, beijo e meu muito obrigado. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu essa entrevista até o final com esse craque, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo com os torcedores, para ajudar na divulgação desse vídeo aí, para essa imensa torcida vascaína saber um pouco mais sobre a carreira desse vitorioso jogador. Meu muito obrigado a você, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima.